Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre LangChain, LangGraph e o caso de uso para cada um deles. E no final do vídeo você vai entender exatamente por que o LangGraph está aqui e por que ele veio para ficar. Se você não me conhece, eu me chamo Ronald Hawk e eu construo soluções profissionais de automação IA. Bora pro vídeo. Tá. Essa representação visual que eu fiz aqui para vocês é basicamente a natureza da diferença entre os dois. Mas se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, o que é LangChain, o que é LangGraph, o que esses caras estão fazendo aqui, o que é esse papagaio, é o seguinte: há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, já não sei mais essa altura do campeonato, a OpenAI revelou para a gente aí a API do GPT, né? Então se tornou viável construir aplicações usando LLM, já que a gente poderia só consultar uma API e começar a construir. Em cima disso, surgiu uma necessidade de ter certa flexibilidade no uso dessas APIs. E é exatamente aí que o LangChain entrou. O LangChain chegou e se tornou rapidamente uma das bibliotecas principais quando o assunto são LLMs. Tá? E o LangGraph seria um spin-off ou uma evolução do LangChain, como a gente vai ver aqui. Eles são da mesma empresa, então a empresa primeiro criou o LangChain, e eventualmente ela viu a necessidade de criar o LangGraph, e eu vou explicar o porquê aqui, e aí você vai entender se você deve usar um, se você deve usar outro, ou se você pode combiná-los. Então, vamos embora. Tá? Para a galera que é de dados, tá acostumado com isso aqui por conta do Airflow, né? Se você fizer um pipeline de dados, você tem a ideia de fazer um pipeline sequencial, né? Algo que só vai para frente, nunca vai para trás. Essa seria a natureza do LangChain, ou do ponto de vista de arquitetura. Seria essa cadeia, né? Você encadear prompts. Então, você poderia chamar uma LLM, depois você pode chamar outra, depois você pode chamar outra. E isso é muito interessante, isso tem diferentes casos de uso, sempre teve. E isso fez com que o LangChain ficasse muito famoso. Além de outras facilidades que o LangChain oferece, como conexão com fontes de dados externas, splitter de documento. Então, o LangChain, de fato, é uma biblioteca muito rica e que vale a pena ser conhecida, né? Mas o LangGraph tem uma grande diferença já aí de cara, que é o seguinte: com o LangGraph você consegue manipular esse fluxo de uma maneira diferente, né? Então, ao invés de você ter uma DAG, como a gente tem aqui no LangChain, a gente começa com essa ideia de grafo acíclico, né? Você pode fazer um grafo acíclico, o que seria? Você pode, por exemplo, sair ali do ponto D e voltar para o ponto A, se você quisesse. Nada te impede de fazer isso, você começa a ter controle total do fluxo da sua informação, do fluxo do seu dado, tá? E ele alcança isso com uma ideia de stateful graph, que seria basicamente o seguinte: ao invés de você, por exemplo, se aqui no LangChain, se você quisesse passar uma informação de A para C, você teria que passar essa informação para B. Aqui a gente trabalha com essa ideia de estado, e basicamente todos esses nós aqui têm acesso a informações desse estado. Então é um estado global, digamos assim. E não só isso, eles não só têm a ideia, a informação a esse estado, como também eles podem alterar esse estado. Eles podem alterar de diversas formas. Por exemplo, ele pode fazer um update, né? Então trocar a cor ali de vermelho para azul, como ele pode fazer uma adição. Então, ali agora a gente vai ter vermelho e azul, por exemplo, né? Então, isso começa a tornar as soluções interessantes, além do que isso aqui pode ter um esquema definido. Então, isso aqui pode ser uma string, mas isso aqui pode ser um booleano, etc, etc. Tá? Então, os estados trazem para a gente algumas características importantes e fundamentais agora na nossa indústria, que é a primeira, o humano no loop. O que seria o humano no loop? Seria a IA, ou a nossa solução, né? O nosso fluxo. Ele avança, ele faz o que tem que resolver, e em algum momento ele para, ele salva o estado está lá, tá? E ele manda uma mensagem para o humano, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem no Slack, pode ser um WhatsApp, por exemplo, qualquer coisa do tipo, para perguntar: olha, eu fiz essa operação aqui, você confirma, você está feliz com isso, eu posso prosseguir aqui no meu grafo? E você pode falar não, pode falar sim, por exemplo. Então, o humano no loop é algo que vai ser tendência nos próximos anos e é algo muito interessante de fato, porque você combina o melhor dos dois mundos, né?
Human Loop, checkpoints, então a cada passo você tem tudo registrado e isso beneficia uma outra técnica chamada time travel. Então toda vez que você está usando algo, se você, por exemplo, a versão 2 estava melhor, lá no passo B eu quero voltar para lá, você tem essas opções usando o LangGraph. Então a gente começou a ter uma brincadeira aqui muito mais interessante, por exemplo, se você já usou alguma ferramenta como Lovable, Replit ou alguma coisa do tipo, o Replit é desenvolvido com o LangGraph, lá você consegue voltar para o estado anterior se você quiser, e é exatamente assim que eles fazem. Então beleza, agora você já entendeu a diferença fundamental, tem uma atenção aqui que a gente vale a pena dar para o LangChain. E o LangChain se tornou tão importante que ele foi o fundamento e ele se tornou o pai de diversas soluções, aí, como o Flowise, o LangFlow e até mesmo o agente de IA do N8N. Então, se você usa o N8N, já usou o N8N, o que ele faz ali é implementar um agente do LangChain. Tá? Então, ele tem essa característica aqui, e aí você pode botar ferramentas, você pode dar uma LLM, você pode dar uma memória, e essa foi exatamente a motivação principal de ter sido criado o LangGraph, né? Além do fluxo sequencial, eles notaram assim, que com essa solução aqui do agente do LangChain, seria um pouco difícil de fato construir soluções muito flexíveis, e essa ideia aqui do agente React aqui no LangChain é altamente comprometida por questões de memória e uma das coisas mais importantes para construir soluções de IA com LLM é a questão da observabilidade. É muito importante a gente ter ideia do que acontece a cada passo da nossa LLM ou da nossa solução, e isso aqui dificulta demais. Então, o LangGraph surgiu com esse propósito aqui de eu consigo fazer um agente como esse exatamente usando o gráfico. E aqui a gente está vendo aqui um agente React, exatamente o primeiro cara aqui é simplesmente uma chamada de modelo, e nesse modelo a gente fala assim, modelo, você tem ferramentas e você pode acessá-las. E quando você estiver satisfeito, você pode sair desse loop e ir para outro lugar. E aqui fora desse outro lugar pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser ele mandar um e-mail, pode ser ele chamar um outro agente, pode ser, sei lá, consultar o banco de dados. E as possibilidades se tornam infinitas quando você tem esse tipo de possibilidade. O que fez com que a criação de agentes se tornasse mais moderna a partir que a gente consegue combinar essas duas ideias. E hoje, o que existe mais moderno usa-se LangChain para integração, por exemplo, eu preciso integrar no banco de dados, eu preciso integrar com uma LLM, por exemplo, a gente continua usando o LangChain como base, por conta de todas as bibliotecas ali, todas as ferramentas que ele oferece e que são muito boas para a operação dentro de cada nó. Então, você pode pensar assim, a gente usa o LangChain dentro de cada nó, só que para construir o grafo e para gerenciar os estados dele ou para gerenciar para onde ele vai, nós usamos LangGraph. Então, essa aqui é uma combinação de fato que dá superpoderes hoje para a criação de agentes, muito porque isso facilita demais a criação de soluções flexíveis e robustas. E, além disso, tem uma outra ferramenta chamada LangSmith, que eu não falei aqui, tá? Mas ela complementa o LangGraph, então seria aí um trio perfeito, tá? Se você não sabe o que é agente React, não ouviu falar, quer implementar isso aqui, lá na Rock Pro a gente tem uma explicação aqui, tem um blog lá, com o código todo, com a explicação parará, e aqui a gente tem o agente React, você vê que é bem simples a ideia dele, bem parece com a ideia ali do LangChain. Só que isso aqui, ao invés de ele exportar algo pronto em que você não pode mexer, ele exporta para você um grafo, tá? O que significa que você pode pegar esse grafo que ele exportou agora e botar um outro grafo plugado nele, ou pode estender ele de alguma maneira, o que torna isso aqui muito interessante. Você pode vir aqui ler e entender passo a passo o que de fato a gente faz, ou você pode vir aqui, baixar o código e rodar aí na sua máquina. Todas as instruções estão aqui, beleza? Avançando em casos de uso. E, Ronald, a gente não usa mais LangChain, a gente só usa LangGraph, e aqui eu te mostro que não. E eu continuo usando LangChain puro em algumas situações. Aqui, que você está vendo, é uma automação. E eu preciso de alguma LLM no meio dessa automação em algum momento, e eu continuo usando LangChain. Por que isso? Automações, muitas das vezes, têm chamadas longas, seja para um sistema externo, por exemplo, você precisa fazer um cálculo mais robusto num banco de dados, ou você precisa esperar uma resposta que possa demorar. Nesses casos em que eu tenho essas características e eu tenho um caminho muito linear,
que você está vendo aqui é um grafo do Kestra. No vídeo passado eu falei sobre o Kestra, então você tem interesse em dar uma olhada. E é assim que eu faço a automação hoje. Então, basicamente, é tudo código Python com YAML, basicamente isso. E um nó aqui é o nó do LangChain. E, basicamente, eu preciso só chamar uma LLM aqui para verificar um texto. Tá? Então, ele vem aqui, faz a chamada e depois ele segue. Eu não preciso verificar estado ou coisas do tipo, ou fazer essas coisas que são mais interessantes para o LangGraph. E eu uso o LangChain aqui diretamente, sem precisar usar a estrutura toda do LangGraph. Do lado de cá, é algo que eu uso diariamente aqui, que é exatamente a estrutura de um Deep Research. Obviamente, pode ter variações de modelos, mas é exatamente essa estrutura aqui. O que é o Deep Research? Ou seja, você foi aí no ChatGPT, tem um botãozinho lá de pesquisa profunda, ou no Gemini também tem, e ele tende a seguir exatamente essa arquitetura aqui, e eu posso fazer isso no LangGraph, já que todos eles usam algum tipo de solução que precisa de flexibilidade. Todas as soluções modernas vão precisar de flexibilidade, elas não conseguem serem desenvolvidas em ambientes totalmente rígidos, porque o mundo real requer flexibilidade, obviamente. E o que a gente faz aqui? Eu recebo a query, por exemplo, faça-me uma pesquisa de blá, 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 tá? Então, eles pegam essa minha query aqui e quebram ela em diferentes pedacinhos e ela atualiza meu estado, tá? Ela vai na internet e busca a informação. Então, ela faz diferentes queries, faz diferentes buscas, ela não faz uma busca só. Então, ele vai para a reflexão e a reflexão avalia se a busca que ele fez é suficiente para responder a minha pergunta. E se ele achar que não, ele volta para fazer a pergunta. E ele fica nesse loop aqui até ele acreditar que está pronto. E quando ele está pronto, com todas essas informações colhidas da internet, ele vem aqui, dá isso aqui para o último trechinho, para o meu último nó, faz o cálculo, né? O cálculo não, ele cria o relatório e me dá o relatório no final, e a resposta final é essa. Nada te impede de construir uma solução baseada em LangGraph que seja visual, já que a gente tem Flowise, parará, parará, e provavelmente no futuro próximo vai existir. Esse site aqui é da própria LangChain, e eles oferecem esse construtor de LangGraph visual, tá? E você pode chegar aqui, você pode botar outro nó, pode trocar os nós de ordem, pode fazer o que você bem entender. A questão ele vai gerar isso aqui, oco, e ele vai gerar um código aqui para você que você pode baixar, tá? E basicamente o que você precisa fazer agora é preencher tanto os estados. Então aqui a gente tem uma classe com o estado, a gente pode botar os estados que a gente quiser, esses estados têm tipo, então aqui a coisa começa a ficar muito interessante. A gente pode botar ferramenta, já que a gente está falando que tem ferramenta. A gente pode criar um router, que seria, se o valor que está aqui no estado é esse, vá para cá. Se o valor que está no estado é aquele, vai para lá. Ou a gente pode botar, por exemplo, uma LLM aqui para decidir para onde ela vai. Então, tudo isso se torna muito flexível. E a coisa aqui já está bem pronta e bem adiantada. Então, você pode passar a brincar com isso aqui e pegar o gostinho. Ele também fornece código em TypeScript, se você preferir rodar nessa modalidade. No futuro, eu vou fazer um vídeo de como você pode executar isso aqui, porque ele pode ser um pouco intimidador para quem não conhece, tá? Então, eu recomendo fortemente, se você nunca brincou com isso aqui, baixa o código, lê aqui, que tem bastante explicação. E se você quer se aventurar aqui, baixa lá, que vale a pena brincar e conhecer. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Esse aqui é o futuro dos agentes. Obviamente, existem outros frameworks, né? Você pode perguntar, e Ronald, e o Creo AI, e, sei lá, Agno, parará, parará. Ao longo das minhas pesquisas e desenvolvimento, eu julguei que o LangGraph e o LangChain me atendia melhor, mas, de fato, de vez em quando eu brinco com os outros aqui e eu posso trazer vídeo deles se assim, for pertinente para a gente, né? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha curtido. Fica por aqui se você gosta de desenvolver com IA, de criar soluções, que o canal aqui é basicamente sobre isso. Eu trago conteúdo técnico, conteúdo de negócios, a gente mistura tudo isso e o objetivo é fazer com que a gente cresça, com que o mercado evolua. O mercado está deixando de ser o que era 2 anos atrás e está evoluindo, tanto o mercado de automação, tanto o mercado de inteligência artificial de maneira geral. As soluções agora têm uma exigência diferente do que tinha quando a gente estava na infância. Agora a gente está começando a mudar de patamar e é disso que eu falo aqui. Então, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!